A Igreja Universal, ou Igreja como Corpo de Cristo, é uma só e é pura, santa, forte e vencedora. Mateus 16, 18. Ela é composta por crentes de todo o mundo, de diversas denominações. Ela foi gerada no céu, foi concebida no Calvário, foi dada à luz no túmulo vazio e foi apresentada ao mundo no dia de Pentecostes. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora vamos lá. Nessa breve dissertação que o pastor traz aos irmãos para o estudo de hoje, que será um estudo extremamente curto e objetivo, é no sentido de sermos construídos. Não pode ter nenhum irmão ou irmã na nossa igreja que não entende o conceito da igreja. Quando falamos da igreja, existe o conceito amplo que é abordado como igreja universal. O que é igreja universal? Igreja universal é quando nós falamos do corpo de Cristo. Quando falamos do IECA, né? Católica, universal, igreja metodista, etc., etc., todos nós fazemos parte do que compreendemos ou chamamos ou denominamos como o corpo de quê? De Cristo. Então, como corpo de Cristo, nós somos chamados de igreja. Agora, fora essa verdade, nós também temos a igreja chamada a igreja local. Amém? Né? Amém. Então, é extremamente importante que saibamos isso. E participar da formação acaba nos permitindo tendo uma consciência diferente. Tipo, somos igreja universal, todos somos corpo de Cristo, amém? Mas chega uma fase onde eu tenho que me alocar em algum lugar. Eu tenho que ser encontrado no que é entendido como igreja local. Há pessoas que dizem assim, meu corpo é... Eu sou igreja, meu coração é que é igreja. A igreja é teu coração. Quem já ouviu essa frase? Amém. Amém? Essa frase de toda está errada, pastor. Claramente que está 50% certo, mas está 50% errado. Porque no seu todo, a igreja não é apenas o teu coração. Porque a igreja ela é entendida em 3 dimensões. A primeira dimensão é que a igreja ela é conhecida a nós como uma estratégia divina pelo qual Deus acaba usando no sentido de avançar os propósitos do seu reino na terra. Ou seja, a igreja é uma estratégia divina. Podemos repetir? 1, 2, 3. Amém? Então, é importante percebermos isso. Significa o quê? Quando nós nos reunimos nesse lugar, há uma estratégia neste lugar, que é a razão pela qual estamos aqui. E nós chamamos desse lugar de igreja, onde a estratégia permite com que aquilo que é o propósito e a agenda do reino de Deus avance por meio desse local que nós chamamos de igreja, que é entendido como uma estratégia de Deus para o avanço do seu reino na terra. O segundo elemento pelo qual, ou a segunda dimensão pelo qual nós chamamos igreja, é que a igreja, além de ser entendida como uma estratégia, a igreja também é entendida como uma instituição. Instituição. Eu gosto de crentes que têm capacidade de falar. O que é isso? Não. Tem que sair desse nível. Temos que sair desse nível. Igreja é uma estratégia ou pode ser uma instituição. Essa pessoa consegue se debruçar sobre os demais assuntos. Tem que ter essa capacidade, irmão. Amém? Então, a igreja, quando é que ela é uma estratégia? Você explica. Porque quando a igreja se reúne, há leis, há princípios, além da Constituição, que acabam sendo transmitidos por meio da doutrina e as pessoas acabam avançando com os propósitos de Deus na terra. Segundo, a igreja é uma instituição que é chamada a ser o que, pastor? A igreja é uma instituição que é chamada a ser a maior reserva moral da sociedade. A maior reserva moral da sociedade. Significa, a ideia de igreja como instituição é tal forte que se eu vou num tribunal, eu desconfio do juiz, eu desconfio dos magistrados, eu desconfio dos advogados. Mas, se eu vou à igreja, eu não posso desconfiar de ninguém. Alguém entende isso? Amém? Então, por quê? Porque a igreja é chamada de eclésia. A palavra eclésia vem do grego, que é traduzido como igreja. Significa o quê? Significa igreja, significa algo imaculado, significa algo sem mancha, significa algo sem defeito. Isto aqui é chamado de igreja.
No grego é eclésia, que os sinônimos são igreja imaculada, sem mancha e sem defeito. Amém? A igreja é chamada a ser, quando instituição, a maior reserva moral do quê? Da sociedade. Então, quando estamos a falar de moral, estamos a falar de quê? Vamos lá.